Estamos lá. Olá, muito bom dia. Eu sou a Mafelo Visoto e eu dou as boas-vindas a você que a partir de agora acompanha o Iteris Agile Talk, que tem como objetivo mostrar o caminho para o Business Agility, como impulsionar resultados, inovação e transformação digital na sua empresa. Bom, antes de mais nada, eu quero destacar os nossos apoiadores, um agradecimento especial, então, à FIAP, a Faculdade de Informática e Administração Paulista, a Agiliza Ceará, André Sanches, criador das comunidades Jornada Ágil 731 e Universo Ágil, Gespro, Mindset Ágil, podcast Pipoca Ágil também. Muito obrigada pela parceria e apoio aqui neste evento de hoje. Bom, nesse webinar, a gente vai contar com 5 especialistas convidados. São eles: Alessandra Amazonas, que é superintendente de engenharia de adquirência na Alelo, o Wendel Santos, que é head de tecnologia da informação no grupo Recovery, o Fabiano Milani, que é coordenador do MBA de Business Agility e Agile Project Management na FIAP e head de operações e novos negócios na Adapt Ideas, e também o Ari Amaral, Agile Expert na Iteris e professor da disciplina de Agile Coach no MBA de Business Agility na FIAP. E terminando aqui os convidados, André Rentes, que é diretor de serviços na Iteris. Bom, vocês estão vendo aqui os rostinhos nesse slide, daqui a pouco eles entram para bater um papo com a gente. Lembrando que no programa de hoje a gente vai ter uma apresentação do Ari, né, que eu apresentei aqui. Ele vai falar sobre os desafios, sobre os benefícios de Business Agility e, na sequência, a gente vai começar um roundtable com um bate-papo com todos os participantes. E você que nos assiste é peça fundamental nessa etapa, viu? Então, fique à vontade para mandar suas dúvidas, fazer seus comentários, e aí, na medida do possível, os especialistas vão responder ao vivo para você. Combinado, então? E aproveite para responder a um questionário bem rápido, porque automaticamente você vai concorrer a um Galaxy Watch Active 3. Imperdível, hein? É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui nesse slide na sua tela. Você pode ganhar um Galaxy Watch Active 3, não fique fora dessa. Bom, antes da apresentação do Ari, eu quero chamar o nosso anfitrião aqui da casa, anfitrião da Iteris, para dar uma palavra inicial, o João Gabriel Bastos, diretor de Business Growth. Bom dia, João Gabriel, você já está aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Mafê, tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo. O que a gente pode esperar aí para o evento de hoje? Vai ser um evento muito legal, né? Então, acho que, mais uma vez, né, a gente fazendo esse trabalho de webinar, né, para a gente conseguir compartilhar esse conteúdo com toda a comunidade, não só de agilistas, né, mas também toda a comunidade aí, clientes e parceiros nossos, né? Sempre um prazer estar aqui com você e com todos que estão ouvindo, né? Primeiramente, eu queria só agradecer aqui um pouquinho do time, né? Não só os speakers, né, que você já falou, um time de feras aí que vai falar hoje, mas também todo o nosso time de marketing e infraestrutura aí que está apoiando em todo esse trabalho, né? A gente peço até desculpas aí por esse pequeno atraso que a gente teve, mas estamos no ar, está funcionando, está tudo certo, né? É um evento assim que sucesso, eu acho que o tema Business Agility é algo que está muito em alta, né? Não à toa, a gente tem hoje mais de 1.000 inscritos para esse webinar, então você vê que é um tema super relevante, super em alta para todos estarem acompanhando, né? E falando um pouco mais dessa questão do Business Agility, né, não vou entrar muito na questão do que o Ari já vai falar, mas eu acho que é legal falar um pouquinho até de como que a Iteris, né, e a gente acompanha essa transição aí da questão da agilidade, né, desde a agilidade que veio mais para solucionar problemas ali de delivery, entrega e gestão de projetos de TI, né, para ser mais ágil,
ao business agility ou transformações ágeis que estão acontecendo por toda uma organização, por toda uma cultura, né? Então, mais do que uma transformação somente na TI, hoje a gente trabalha muito também com uma transformação cultural organizacional, para que a gente seja, as empresas, né, e as pessoas sejam ágeis, independente da área ou independente do tamanho da empresa. Né? Então tem uma mudança que está acontecendo, é uma mudança bem latente, né? E a ITERES ela acompanha essa transformação desde o início, né? Até inclusive hoje, né? Por exemplo, o tema agilidade hoje é um tema presente em mais de 90% das empresas, não só no Brasil, mas por todo o mundo. Mas é interessante ainda identificar o quanto tem bastante empresa que ainda está tendo problemas em como implementar agilidade, que não é agilidade para ser mais rápido, mas como que você coloca questões de qualidade de software, questões de desenvolvimento de estratégia de desenvolvimento de produtos, questões de DevOps, dentro de todo esse contexto, né, de criar soluções, seja para TI ou para o negócio, essa é uma questão ainda que ainda tem muita empresa com dificuldade, né? É muito legal a gente falar sobre o tema Business Agility, que ele toca nesse tema de como que você resolve esses problemas dentro da jornada ágil, né, dos clientes, até como você consegue mudar a cultura da empresa para que você consiga realmente atingir os reais valores de executar projeto e trabalhar na empresa, né? Que é realmente a gente atingir os valores do negócio, atingir os nossos clientes. Então, assim, eu acho que é um tema muito legal, eu fico bastante contente aí que a gente está promovendo esse webinar, tenho total confiança em todos os speakers que eles vão dar show, e é isso aí, queria dar, assim, na verdade, as boas-vindas para todos vocês, curtam o evento, né? E reforçando um pouco até da questão da ITERES, a questão até do porquê que a gente está aqui, a gente está organizando, né? Recentemente a gente foi reconhecido como líderes em Agile Development Specialists, né? Especialistas em desenvolvimento ágil pelo ISG Provider Lens, então assim, é um baita de um reconhecimento nosso, até pelo trabalho que a gente já está fazendo ao longo dos últimos anos. Então, não só nessa parte, mas também como líder na parte de qualidade de software, né? Gestão da qualidade de software. Então, são alguns selos aí, conquistas que a gente teve recente que corroboram aí com todo esse trabalho que a gente está fazendo de agilidade e desenvolvimento de soluções end-to-end para nossos clientes. Mas é isso, não vou me estender demais. Mafê, é contigo, brigadão. Bom evento, gente. Ótimo, muito bom. Motivo de muito orgulho, né? Aqui nesse slide vocês estão vendo, inclusive, os selos. Muito obrigada, viu, pela sua abertura aqui com a gente, João Gabriel. Tchau, tchau. Até. Bom, então agora a gente parte para a apresentação do Ari. Vou reapresentar ele aqui. Ari Amaral, que é Agile Expert na ITERES e professor da disciplina de Agile Coach no MBA de Business Agility da FIAP. Já está conosco aqui o Ari? Aê! Oi, Mafê. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Agradecer a presença aí de todo mundo. Né? Sou Ari Amaral, Agile Expert aqui na ITERES, professor no MBA de Business Agility da FIAP. E vou dar uma introdução aí, né, para o nosso grande debate aí que a gente vai ter. Tá preparado e apontado para passar todo esse conhecimento aí para o nosso público? Com certeza. Então vamos lá, ótima apresentação, Ari. Obrigado, Mafê. Então, o tema que a gente vai falar aqui, né, é agilidade organizacional. Pessoal, vamos falar Business Agility ou Business Agility, Business Agility, né? Mas vamos simplificar, né? E a gente quer trocar uma ideia aqui de como usar a agilidade, na verdade, como um meio, né, para resolver problemas da organização. Sim, a agilidade, ela é um meio, né? Então, vamos trazer alguns números aí do porquê essa questão da agilidade organizacional, e aí eu vou explicando em seguida o que ela significa, né? Bom, segundo o Business Agility Report de 2020, os 10 principais temas para enfrentar o desafio da agilidade organizacional, né, são esses que estão abaixo, mas eu queria destacar os 3 primeiros: o estilo de liderança, o mindset ágil e a questão dos silos, né? Você precisa ter uma liderança servidora, uma liderança focada em resolver problemas, uma liderança orientada a produtos. Você precisa ter uma mudança de mindset dentro da organização como um todo, e você precisa também reduzir silos organizacionais, trabalhar de forma mais sistêmica, né? Então, a redução desses problemas ou desses fatores, né, elas contribuem, a não redução delas, vamos dizer assim, para um dos principais pontos que saiu no relatório do MIT Technology Review 2020, junto com
pessoal da NTT Data, que fizeram esse relatório na América Latina, onde eles constataram, pesquisando em várias empresas, que 49% da resistência, 49%, né, da questão dos obstáculos a usar agilidade é por questão da resistência à mudança por parte da organização. E essa resistência à mudança, muitas vezes, é pelo estilo imposto, né, de agilidade. Você tenta impor como as pessoas têm que trabalhar. Você simplesmente diz como é que elas têm que fazer sem elas entenderem o porquê. E aí, o que é que isso, né, acaba depois acarretando? Acaba acarretando algumas dores que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a gente vê que hoje a gente tem razões para você trabalhar com agilidade organizacional. Melhorar a time to market, né, melhorar a satisfação do cliente, aumentar o nível de capacitação e expertise, de compromisso das pessoas para resolver problema, uma melhor definição de objetivos e prioridades, né, e um aumento, né, da inércia de transformação. A gente precisa responder rápido à mudança. Virou estilo de sobrevivência das organizações. Ou você responde rápido ao mercado, ou você nem sobrevive, você fica para trás. Dito isso, né, o mercado ele tem algumas dores aí que estão gritando nesse mundo VUCA, né, que a gente tem, esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, um dos pontos é baixa eficiência de entrega, falta de ritmo sustentável de trabalho. A gente até publicou recentemente um artigo na ITERES falando sobre valores esquecidos, princípios esquecidos do Manifesto Ágil. Um deles é o ritmo sustentável. Então, você precisa criar um ambiente de trabalho que não estoure as pessoas, né? A agilidade, a organização, os resultados são feitos principalmente por pessoas. Então, falta de engajamento, alto turnover, entregas que não geram o valor esperado e falta de clareza, né, das dores e dos impactos causados pelas pessoas. Então, isso são dores que a gente vem analisando ao longo de anos trabalhando com agilidade, que a gente vê que faz parte, basicamente, de quase todas as organizações, né, elas querem resolver essas dores com a questão da agilidade de negócio. E aí, o que é, né, na verdade, a Business Agility ou a agilidade de negócios, né? Agilidade de negócios nada mais é do que a tua organização trabalhar de forma sistêmica para acelerar resultados. Ela precisa responder rapidamente às mudanças do mercado, tanto para sobreviver quanto para crescer, para exponencializar resultados. A gente só é possível ter agilidade de negócio com organizações que estejam aprendendo continuamente. E aí a gente está reforçando muito essa questão do aprendizado, né? Você precisa aprender fazendo. Eu gosto muito da frase: aprender a aprender é aprender a ensinar. Então, as organizações elas estão se redescobrindo novas formas de trabalhar para poder sobreviver e gerar resultados organizacionais. Então, a agilidade de negócio ela tem muito a ver como cada empresa, no seu conjunto, as suas áreas se relacionam, as pessoas combinam seus talentos para resolver problemas. Eu gosto muito, né, desse quadrinho aí da Solutions IQ, da definição de Business Agility, onde ela coloca que para se ter a verdadeira agilidade de negócio, você tem que pensar numa visão estratégica, né, com objetivos bem definidos, e esses objetivos serem bem compartilhados em toda a organização. Precisa ter uma liderança efetiva, servidora, apoiando, habilitando a organização a trabalhar de forma ágil para antecipar a entrega de valor. A gente precisa ter uma melhoria na eficiência, que é a agilidade de entrega. A gente precisa estar inovando nossos produtos e a gente precisa ter uma boa adaptabilidade organizacional. Agilidade de negócios, você vai ter que sair de uma visão projetizada para uma visão produtizada. Você não pode mais falar em projeto. A gente tem que trabalhar relacionado a unidades de valor, a quantidade de valor que a sua organização é capaz de entregar de tempos em tempos, evoluir e crescer. Tá? Então, eu também curto muito um exemplo do esquema de Flight Levels do Klaus Leopold, onde ele divide, né, em 3 níveis, o level 3, que é o level da estratégia, o level 2 de coordenação e o level 1 operacional.
bastante atenção aqui, que isso não são silos isolados. A tua estratégia ela tem que estar alinhada com o teu programa, com a tua gestão de dependências, com a criação dos teus times, das tuas squads, para estarem orientadas a valor, a produto, e a operação tem que ter visão da coordenação e estar alinhada com a estratégia. Então, esses níveis, eles não são formados, por exemplo, no level 1, só a galera que está no delivery, no level 2, só o middle manager, no level 3, só o C-level. Não, eu tenho que quem está na operação participar da estratégia, ter visão da coordenação e as pessoas trafegarem entre os níveis para ter um trabalho colaborativo e sistêmico. A agilidade de negócio, né, ela é feita, na verdade, de talentos, né? E talentos são pessoas, né? Quais são os principais talentos que existem na minha organização? Quais são os principais talentos agora organizacionais? Trata a tua organização como um ser vivo, como um ser único, né? Onde ela trabalha de forma orgânica. Então, tem uma mecânica aí bacana, né? Talento é algo que você tem, que é natural seu, que você faz naturalmente bem sem pensar. Quando você tem essa consciência e você começa a fazer mais daquilo que você faz melhor, você tende a atingir melhores resultados, inclusive segundo a Gallup. Tá? Então, um dos trabalhos da organização é criar ambientes para combinar os seus talentos da melhor forma possível para resolver problemas e para exponencializar resultados. E aí a gente vai contar com o desenvolvimento de competências organizacionais, com os desenvolvimentos de competências das pessoas, com uma gestão que apoie, né, toda essa configuração sistêmica de mexer nas relações, de como as áreas se integram, se comunicam, elas precisam entender do todo, né, para cada um fazer melhor a sua parte. O todo é o produto das relações entre as partes, e não mais a soma dela. Trabalhar com agilidade de negócio, a gente tem que sair do mindset de trabalho analítico, cartesiano, para um trabalho mais sistêmico, onde todos têm que reaprender uma forma de trabalho mais colaborativa, buscando sempre os resultados em cima de experiências e transformando esses talentos em pontos fortes. Pontos fortes são talentos colocados em ação, gerando bons resultados. Então, olha, é como se fosse uma engrenagem aí sistêmica. Não é a soma de competências, gestão, experiências, talentos que vai dar agilidade de negócio, mas a combinação, é como cada elementos desses se relacionam, bem na linha de pensamento sistêmico. Então, você vai ter gestão habilitando os talentos com processos, com tecnologias, né? E através das experiências que estão sendo reproduzidas, você vai aprendendo na busca de gerar melhores resultados organizacionais. Notem que eu estou falando de agilidade organizacional, eu não preciso falar de métodos ágeis ou de frameworks ágeis. Os métodos, eles são meios para você gerar agilidade organizacional que fazem muito sentido no contexto atual, porque eles foram feitos para responder rápido às mudanças, mas eles são meios. Então, a agilidade organizacional tem mais a ver com a filosofia de trabalho orientada ao cliente, ao resultado, com o cliente como centro da cultura organizacional. Então, gosto de citar também essa fórmula, né, do Lean Business Analysis, feita pelo Pazianello, que ele coloca assim, que nos engajamos pelas experiências de uma cultura colaborativa baseada em experimentação e aprendizagem que encanta nossos clientes. Então, entenda que essa é a busca que a cultura de uma empresa do mundo atual tem que buscar para sobreviver. O cliente no centro das atenções e toda a organização trabalhando de forma colaborativa e conjunta para gerar satisfação desse cliente. Isso tem que ser a cultura, e cultura é como a organização age, e não o que está lá na parede. Então, a cultura é feita de pessoas, e a gente precisa desenvolver as capacidades de liderança e gestão nessas pessoas. Não é só atribuir responsabilidades, a gente precisa ter um apoio para que essas pessoas entendam a importância de fazer o que precisa ser feito, desenvolver as competências necessárias para poder ir para o jogo. Então, a gente atua muito na Iteris pensando em dar esse apoio para as pessoas, para que elas entrem no jogo de forma correta. O custo de você corrigir problema é muito maior do que você se antecipar a prevê-los com uma estratégia bem definida.
Então, pessoas vão utilizar processos, métodos que você pode usar Lean, Scrum, XP, Kanban, Safe, são meios, tá? E tecnologias, né? DevOps, arquiteturas emergentes, né? Para apoiar, porque você tem que conhecer a tua organização. Para você ter uma boa agilidade de negócio, você tem que mapear a tua cadeia de valor, respeitar a cultura organizacional, entender como funciona a tua organização, para criar configurações, dado aquelas restrições, para que ela possa ir progredindo e, ao longo do tempo, entregando cada vez mais valor, crescendo e satisfazendo mais os seus clientes. Então, aí você vai entrar no caminho do crescimento exponencial, né? A nível de exponencializar, de fato, os teus resultados. Tá? Então, as empresas, elas precisam tornarem-se organizações que aprendem continuamente e transformem esse aprendizado em resultado. Então, Business Agility é muito sobre como as organizações aprendem a gerar novos resultados, como a gente habilita, né, para que isso aconteça. Então, essa é uma breve introdução aí, a gente vai ter um debate agora pegando fogo, né, para discutir, cada um com suas experiências. Não tem fórmula pronta. A questão de você ter agilidade de negócios é você buscar realmente entregar mais valor e deixar o teu cliente mais feliz. Então, é possível, pessoal, a gente, né, uma organização hoje, sobreviver e crescer sem Business Agility, sem agilidade de negócio? Vamos... É isso aí, Mafê. Acho que não, hein? Acho que não, Ari. Ari, queria que você repetisse uma frase que você falou lá no começo. Aprender a aprender para aprender a ensinar, é isso? Adorei, vou usar para mim. O pessoal usa muito isso em educação, né? Precisamos aprender a ensinar, né? Aprender a aprender, né? Só que aprender a aprender é aprender a ensinar, né? Quando é que uma organização ela está realmente aprendendo? Quando ela tirou o aprendizado da responsabilidade dela, onde as pessoas entenderam que elas precisam assumir o domínio do seu aprendizado e dos resultados de colaborar. Não esperar pela organização, mas que a organização criar meios, um suporte para que as pessoas busquem o conhecimento certo para resolver problemas e tenham um ambiente para experimentar. Então, aprender a aprender, na verdade, é aprender a ensinar. Precisamos aprender a aprender. Muito bom. E essa cultura que você estava falando da empresa, ela é algo que tem que ser top-down, né? Não só, por exemplo, do setor de TI, tem que ser uma coisa que venha de cima e acaba o guarda-chuva ali tomando conta da empresa toda. Seria isso? Isso, perfeito, Mafê. Até assim, a agilidade de negócio, ela não era TI. Até fazendo um breve histórico, né? Teve 3 ondas de agilidade. A primeira onda, que foi muito a nível de times, com a criação do Manifesto Ágil, o pessoal trabalhando em delivery. Depois a gente veio para uma agilidade em escala, onde teve a função de coaches, de pessoas treinando organizações em agilidade e surgimento de frameworks como Safe, Nexus e tal. E a terceira onda, que é que a gente está, é uma onda mais sistêmica, é agilidade organizacional, é a Business Agility, que é a agilidade de ponta a ponta. Marketing, vendas, TI, negócios, todos conectados com o mesmo objetivo. Muito bem. Bom, agora eu vou chamar os outros convidados para integrar aqui o nosso bate-papo, viu, Ari? A gente chama agora para compor essa mesa redonda. Pera, antes de falar os nomes, eu vou primeiro passar o recadinho do prêmio. Tá vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela? Coloca o seu celular à ponta, porque você vai cair ali numa pesquisa, e aí você respondendo, automaticamente você vai concorrer a um Galaxy Watch Active 3. Você não pode perder essa oportunidade. Fica aí o convite para você participar respondendo essa pergunta. E lembrando, durante essa mesa redonda que a gente vai fazer, se surgir alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá? A ideia é a gente ter uma conversa bem interativa. Então, vamos lá. Vou chamar aqui para compor a nossa mesa redonda a Alessandra Amazonas, que é superintendente de engenharia de adquirência na Alelo. A Alessandra está com a gente. Bom dia, pessoal. Estão todos me ouvindo? Muito feliz de estar aqui com esse grupo maravilhoso aqui depois do Ari falar. Muito feliz.
Muito bom. Eu já vou fazer uma brincadeira com você, Alessandra. Você estava falando que você está com o fone do seu filho. Você não é gamer, né? Não, assim, o se adaptar à mudança começou pela minha casa hoje pela manhã, porque nós fizemos toda a estrutura para participar aqui com vocês. E na hora H, nenhum dos dois devices que eu testei funcionou. Estou no computador do meu filho com todo o apetrecho ali de quem é gamer. Então, tá aqui o fone, a cadeira, mas eu não sou gamer. Muito bem, tá moderninha. Então, Bom, também aqui com a gente o Wendel Santos, que é Head de Tecnologia da Informação do Grupo Recovery. Bom dia, Wendel. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer Tudo estar aqui ótimo, com vocês, dividindo aqui esse bate-papo super bacana aqui com gente com bastante experiência aqui no assunto. com certeza, bem-vindo. Chamo também o Fabiano Milani, que é coordenador do MBA de Business Agility e Agile Project Management na FIAP e Head de Operações e Novos Negócios na Adapt Ideas. Eu acho que está no mudo o seu microfone, Milani. Você tinha razão. Agora Prazerzaço estar com vocês aqui, compartilhando um pouco de conteúdo com essas pessoas fantásticas aqui, para a gente tentar contribuir um pouco com a comunidade ágil, aí, plantando boas sementinhas para germinar bons frutos aí nas nossas organizações. Prazer. No final do evento, a gente vai estar aí com uma árvore cheia de maçãs. Claro. Bom, e também aqui com a gente o André Rentes, que é diretor de serviços na Iteris. André, bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui com todos vocês. E vamos lá, vamos bater um papo aí sobre Business Agility. Com certeza. Bom, eu quero começar aqui a nossa conversa fazendo uma pergunta para o Milani. Eu sei que o Ari, enfim, ele já fez uma ótima introdução, só que a gente tem pano para manga aqui para se aprofundar bastante no assunto. Então, Milani, como definir de uma forma resumida o que é ter uma organização ágil? O que é essencial aí nessa jornada para uma organização ser ágil? Mafê, você me faz uma pergunta para ser resumida, que não tem como resumir. Porque não tem receita pronta, né? Existe um contexto muito bacana que o Ari já trouxe de começo, mas acho que é legal colocar aqui um ponto de que, cara, nada é tudo lindo e maravilhoso como ele passou, assim. Quer dizer, né? Ou seja, a visão do tipo, estamos na expectativa de vamos ser ágeis, todo mundo junta as mãos e conseguimos isso de forma fácil. Né? Acho que a agilidade ela virou um frenesi, né? Resumindo um pouco da brincadeira, o que a gente tentava tratar isso há mais de 10 anos atrás era tentar dar a credibilidade para, e hoje é uma coisa que já está, né, bem consolidada e já mostrou seus resultados. Eu acho super importante, né, tentando resumir, a organização como um todo, estratégico, tático, operacional, ter a ciência que nós precisamos reestruturar a forma de pensar o nosso trabalho, né? E que ela não veio para excluir nada, ela veio para agregar, né? Não significa que você vai ignorar tudo que a sua cultura trouxe até então, todos os resultados que você atingiu. Significa que nós vivemos num momento hoje que, consequentemente, força as organizações a conseguir trabalhar de maneira diferente em alguns cenários, em algumas necessidades que exigem uma maior adaptabilidade, uma maior necessidade de você... Eu gosto da frase do Waze, né? Quando você está num caminho ali que você definiu para chegar no destino, você está ali no seu destino e traça um caminho lindo hoje, agora, né, às 10h40. Só que quando você começa a seguir essa trajetória, né, seguir o seu caminho, algo vai acontecer e ele não vai manter você naquela rota. Né? Ele vai fazer o quê? Ele vai falar, recalcula a sua rota. Eu acho que é a agilidade, ela consegue recalcular a rota. Nosso destino não muda, o objetivo que a gente vai chegar está ali. Né? Agora, o caminho que nós podemos percorrer para chegar a esse destino, esse sim. Então, acho que ter essa mentalidade, né, nos níveis da organização como um todo, e que essa comunicação flua. Né? O Ari trouxe aqui o Klaus Leopold, eu gosto muito que ele fala que a agilidade não é ter times ágeis, é você ter interações ágeis. Então, quanto mais a interação fluir ali, né, onde o operacional alimentando tática, elemento estratégico, as informações surgindo, você consegue tomar uma decisão mais assertiva para o seu resultado, com foco sempre no resultado. Então, se for resumir um pouco disso, eu acho que é isso que a organização tem que pensar como um todo. Tá? Muito bem, eu queria também uma palavrinha da Alessandra sobre esse tema. Bom, eu vou começar até com um ponto, né, que eu anotei aqui, que você falou do, né, top-down, tudo. Então, eu acho que o primeiro ponto, gente, nada
eu acho que assim, a gente traça a estratégia, né? Então, a liderança ali é claro, né? Junto até com o tático, traça essa estratégia, mas nada é top-down, né? As pessoas elas precisam saber o caminho onde elas querem chegar, e isso é importante. Eu acho que também o tema cliente, né? Quando você tem uma empresa que ela pensa com uma entrega, é produto. A gente está produzindo algo para que alguém consumir. E esse alguém consumir, ele pode ser a gente próprio ali dentro, né, da empresa, no caso ali da Lelo, nós somos os consumidores, então nós fazemos até, ajudamos ali como enquanto cliente, e não como um projeto. E eu acho que tem ainda algumas empresas que entendem isso como vou entender um framework que o mercado está usando e vou usar aqui também. E não funciona assim. Então, quem cozinha sabe que receita pronta não serve nem para cozinhar. Eu sou uma pessoa que aperfeiçoei aí durante a pandemia, porque a família, né, precisava, mas você passa o olho na receita e você cria do seu jeito. E eu acho que esse criar do seu jeito faz com que algumas sejam mais bem-sucedidas que outras, né? Tem também a questão do aceitar a mudança, do entender, né? Do entender assim autêntico, né? Porque às vezes o time está ali trazendo pontos que a gente deveria, como liderança, né? O Ari falou ali muito, né? Os 3 principais ofensores ali, e a liderança ela está ali, né? E então passa por essa escuta autêntica. A gente sabe realmente o que o time está pedindo, né? A gente, uma vez sabido, a gente está disposto a promover, a ajudar a que essa mudança aconteça. E foi um pouquinho sobre silos também, que eu acho que isso ainda é um desafio que a gente enfrenta dentro, né, eu estou nesse ambiente de agilidade há quase 10 anos e já passei por mais de uma empresa, então ainda é um desafio. Mas o dia a dia, né? Esse querer, essa coragem, o de estar ali aceitando, né? E também evoluindo diariamente com aquilo que a gente aprendeu, acho que é uma receita que não é de pronta, cada um faz do seu jeito, acho que é isso. Perfeito. Bom, eu queria agora passar a bola para o Wendel, para falar um pouquinho da importância do Business Agility e também dos principais desafios, falando especificamente da organização, né, da Recovery. Legal. Olha, eu vou começar a resposta, Mafê, dizendo o seguinte, olha, é uma questão de sobrevivência, tá? E contando uma história rápida aqui, aqui na Recovery nós temos um propósito muito nobre aqui, que é transformar dívidas em recomeços. E a gente fez algumas reflexões, então, poxa, propósito bacana, né? A gente quer se reposicionar de uma outra forma, a gente começar a lidar com a cobrança de uma outra forma, inserir pessoas no mercado. Como é que a gente chega até lá, né? E a gente não tinha uma resposta pronta. Tínhamos várias pessoas pensando junto e tal. Eu falei, poxa, nós vamos ter que mergulhar num movimento de muita experimentação aqui, de testar muita coisa, testar a hipótese, aprender, estar perto do cliente. E o caminho que a gente encontrou foi, poxa, precisamos ter uma organização que consegue aprender, que pode errar, que vai aprender com os erros, que vai estar perto do cliente. E fomos, óbvio, beber na fonte aqui da agilidade, né, que nos traz esse arcabouço todo metodológico para que a gente consiga posicionar a empresa nesse caminho. Então, a importância para nós aqui é fundamental. A gente não se vê no futuro, né, uma empresa sem todo esse arcabouço que o Business Agility traz para a gente. E, sem dúvida, assim, desafio cultural, né? Acho que poderíamos até ter um outro webinar só falando de cultura, mas a questão cultural, especificamente essa transição entre estruturas rígidas, comando e controle, papel da liderança, isso muda muito. Então, quando a gente começa a trabalhar agilidade, você coloca as pessoas para trabalharem junto, para resolver um problema, esse time ele não nasce auto-organizado, a gente tem que gerar alguns estímulos. Né? O papel da liderança muda, né? de olhar, de estimular, de provocar a reflexão e empoderar o time. Então, são desafios muito voltados a como que a gente posiciona pessoas a olhar para a dor que tem que resolver. Ao invés de entregar um projeto, que dor que eu resolvo? O que meu cliente está precisando? Deixa eu lá ouvir esse cliente, deixa eu experimentar, deixa eu escolher uma fatia dessa dor. Às vezes a dor é tão grande
que a gente se perde. Deixa eu escolher uma fatia, deixa eu coletar feedback. Então, fazer esse mecanismo funcionar é algo que a gente tem investido bastante tempo e temos aprendido muito com isso. Então, mas tem sido uma jornada maravilhosa. Tá? Muito bom. Rentes, o Ari mostrou uma lista de dores, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre esses desafios. Legal. Vou pegar o gancho do Wendel aí na questão da sobrevivência. Né? Ele está correto. Hoje a gente não consegue imaginar uma empresa de tecnologia sem se adaptar rapidamente às mudanças. Não tem como. Né? Então, o problema não é se eu uso Business Agility, se eu vou implantar, se eu vou tentar espalhar isso na minha empresa. Isso é sobrevivência, você vai fazer da sua maneira, de um jeito ou de outro. Acho que a grande questão vai ser o time que isso vai acontecer, então é o tempo de mudança e a qualidade dessa mudança. Isso é muito importante. Né? E é legal, e isso acho que vai ser um diferencial competitivo entre as organizações. Né? A qualidade, a gente vai verificar se essa mudança ela está indo para o caminho correto. Né? E se não estiver, a gente tem que voltar atrás, a gente vai aprender, foi o que o Ari falou, né? A gente tem que aprender com o erro, né? Mudar a estratégia se for necessário e continuar. Né? Então, essa questão de aprender e mudar, ela é super importante, e aqui na ITRES a gente tem muito disso. Né? Acho que desde os sócios fundadores, desde o início, né, da fundação da ITRES, a gente tem muito essa questão de muita mudança e muito teste. Né? Eu que estou aqui há 12 anos, né, então eu iniciei na empresa, tinham 10 colaboradores, hoje a gente tem mais de 800, né, imagine quantas mudanças eu passei aqui dentro, né, imagine quantos desafios, né, e aí pegando um gancho um pouquinho para a consultoria, né, imagine quando a gente começou a fazer, né, projetos e produtos aqui dentro da ITRES, né, eram aqueles projetos gigantescos que demoravam eram anos, né, de projetos com times grandes, né, a gente era focado também em uma tecnologia específica, e hoje, né, hoje tem times espalhados, né, em squads diferentes, um leque de tecnologia muito grande, e além de tecnologia, né, um leque de ofertas aqui dentro. Né, e até o nosso posicionamento ele mudou ao longo desse ano para se tornar uma empresa Next Gen, que é o atendimento do cliente ponta a ponta. Isso muito da demanda dos nossos clientes. Né, os clientes eles demandam isso, o mercado também exige que a gente ofereça essas mudanças. Né, e não só na parte da consultoria, como a gente fala da agilidade organizacional, as outras áreas elas têm que estar muito conectadas. Né? Então eu vejo nossa área, por exemplo, de gente de gestão. Imagine esses 3 últimos anos, a quantidade de mudanças que essa área vem recebendo, né, de cliente, de necessidade de mercado. Então você vê, né, pandemia, mercado aquecido, novos entrantes na área, né, uma geração nova que a gente precisa se adaptar a como eles trabalham. Então, olha a quantidade de insumos aí que a gente tem que trabalhar, né, para se adaptar a esses novos né, entrantes. Né? E eu acredito que o maior desafio que a gente tem aqui na ITRES é com questão com crescimento mesmo, né, com o crescimento da empresa. Hoje a gente vem nos 3 últimos anos crescendo mais 50%, e como que eu vou né, manter esse crescimento com uma boa governança, né, e que não crie burocracias. Né? E a gente continua entregando valor aos nossos clientes. Então, esse é o nosso desafio. E aí, né, para resumir, o Business Agility ele é inerente para as empresas. A gente já está utilizando. Você pode não saber, mas você já utiliza. Pois é, e quanto maior a empresa, mais desafiador, né, com relação a... Muito mais desafiador, né? Eu consigo quebrar, né, em tempos, né, uma empresa, porque a ITRES passou de 10 para 50, 200, 500, estamos chegando a 800, eu tenho certeza que a gente vai chegar, né, a 1.000, 2.000, 3.000, então é um desafio, e é um desafio que a gente gosta, né, é um desafio que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, é a questão da mudança, né, o que aconteceu com a Ale aí, por exemplo, no início da apresentação, né, pô, deu problema aqui, a gente vai tentar solucionar de qualquer maneira, são imprevistos que faz a gente também aprender, né. Com certeza. Posso dar 10 centavos aí? Vamos lá, Milão, claro. Eu quero pegar o gancho que eles colocaram aqui e trazer a realidade do aprendizado, que muita gente fala que a gente aprende pelo amor ou pela dor, não é? São as duas grandes formas de aprender. Né? Olha para as organizações em 2019, planejando o seu fiscal year de 2020, né? E se a gente pegar março do ano passado, o que aconteceu com esse fiscal year? Quantas adaptações não tiveram que serem feitas ali para ajustar o planejamento realizado, porque veio a pandemia, bateu e muita coisa acabou tendo que ser mudada, né? Aí eu digo, a mudança teve que ocorrer pela dor feita, né? E como o Rendes colocou muito bem aqui, né?
querendo ou não, eles tiveram que usar essa adaptação que a organização ágil traz, né? Tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Quantas coisas não aconteceram aí nessa brincadeira, né? Acho que traz um exemplo aí de como as organizações conseguem sim se adaptar, e as que não conseguiram se adaptar, a gente sabe muito bem o que está acontecendo, o que vem acontecendo, né? Pois é, elas acabam morrendo na praia, né? Inclusive, essa falta de habilidade de se adaptar tirou do ranking das 1.000 maiores empresas do mundo 70% delas que integravam a lista da Fortune, isso de 10 anos atrás. Aí eu queria puxar agora para o Ari uma pergunta: o que essas empresas poderiam ter feito de diferente para se manter ali no ranking, Ari? Tá sem áudio, Ari? Tá mutado. Parece Uma eu. pergunta bem complexa, né? Porque se elas soubessem, eu tenho certeza que elas teriam feito e não teriam, né, saído do ranking, teriam até sobrevivido. O grande problema é que a gente não tinha essa preocupação há anos atrás. A gente vinha num mundo muito previsível, muito cartesiano, né? Formas de trabalho e de gestão que funcionavam muito bem, sem muito empecilho. Você conseguia fazer planejamentos a longo prazo. Então, o mundo ele sofreu uma exponencialização assim de aceleração, de mudanças, que não estava previsto, né? E, basicamente, sobreviveu quem já estava enxergando isso na frente, quem tinha sistemas menos rígidos de trabalho. Então, as organizações elas cresceram muito engessadas, né? Muito amarradas, muito cartesianas, com funções bem definidas, áreas bem definidas, que para fazer uma mudança ali, o custo era muito alto e muito arriscado. Faziam as pessoas saírem da sua zona de conforto, né? E aí isso gerava uma insegurança. Então, esse medo, né? Talvez se elas tivessem se antecipado ao ver o sinal do mercado, começado a flexibilizar, a descentralizar as tomadas de decisões, a prestar mais atenção nos seus concorrentes, né, a ver como o mercado tenderia a se comportar e não assumir que o mundo ele é previsível, talvez parte delas ainda teriam, né, sobrevivido. Eu gosto muito da linha do mindset da eficácia que o Alisson Vale coloca, que é você olhar assim, você olhar que antes as empresas olhavam que a eficácia era um pressuposto e a eficiência era o que você buscava, ou seja, eu parto do pressuposto que eu já sei o que fazer e eu tenho que fazer mais rápido, né, com mais qualidade aquilo que eu já sei o que fazer, e se eu fizer isso, a organização vai crescer. Isso funcionou durante muito tempo. Só que com essa mudança do mundo, o que resolve, o que o cliente é bom para ele hoje, amanhã já não é mais, inverteu esse mindset, né? Então, hoje a eficiência ela é um pressuposto e a eficácia é o que você busca. Então, você pode aprender métodos, processos, ferramentas, mas você tem que assumir que você está sempre buscando fazer a coisa certa e não assumir que você já sabe. Então, isso é uma mudança muito forte de mindset. É você encarar que todo o teu backlog do teu projeto, principalmente estratégico, no teu planejamento, ele é uma hipótese e não é uma verdade. E você precisa estabelecer meios para validar rapidamente essas hipóteses. Então, você vai usar a tua eficiência para chegar na eficácia, né? Você vai usar a forma certa de fazer para chegar na coisa certa e assumir que isso é um ciclo, que o que resolve um problema hoje, amanhã não resolve mais. E aí você vai retroalimentando o sistema. Então, é uma nova forma de pensar que nós não fomos educados para isso. A gente foi educado para dar respostas prontas. Desde o colégio, faculdade, né? A gente se dá um conjunto de regras, se você cumprir, você vai bem. E hoje você está tendo que discordar dessas regras, aprender a tomar novas decisões e considerar isso como hipótese. E considerar como hipótese assuma que as verdades são hipóteses que você precisa validar e assuma também que algo que talvez não faça sentido nenhum para você pode ser que resolva o teu problema, né? Então, pegando o gancho, até acho que foi a Alessandra que falou, de frameworks, de não engessar, que cada organização tem sua cultura, né? Cara, os principais pontos que eu vi dar errado foi quando a organização, vamos usar o SAFe, vamos moldar a nossa organização para dentro do SAFe. Vamos usar o Scrum, que seja no time, e vamos moldar o nosso time para dentro do Scrum.
Você precisa fazer uma análise do teu contexto organizacional, da tua cadeia de valor, da tua cultura, das tuas restrições, do que dá para você fazer, e dada aquela configuração, você traçar uma estratégia única. E você pode usar um pouquinho de um framework e de outro, que faça mais sentido para resolver o teu problema. E mensurando se você está indo no caminho certo e recalculando a rota, como o Milani disse toda hora, assumindo que você nunca chegou lá. A gente agora, daqui para frente, eu entendo que as organizações vão calcular rotas eternamente. Né? Dificilmente você vai ter fórmulas prontas. Vou perguntar para a Alessandra agora. Então, se você utiliza a framework pronto e dá certo, é mais pela sorte, então, né? Acho que não, eu não acredito em sorte, né? Acho que tecnologia normalmente você não acredita. Eu acho que é um conjunto Mas ali de fez uma técnicas, análise prévia, como o Ari estava falando. Eu acho assim, o framework ele serve para você ter uma base. Então, vamos supor que você tem uma empresa, como o Ari descreveu, rígida, com uma cultura ligada a atingimento de metas. Esse atingimento de metas, ele tinha uma bonificação, né, por trás. Eu e o Rentz, o Rentz é meu parceiro ali de uma empresa que a gente trabalhava na época, inclusive quando você descreveu, Rentz, eu lembro bastante do salto que vocês deram e dessa adaptação, e lá era por meta, né, então você cumpria aquela meta, você era bonificado por aquilo. Quando a empresa pega esse modelo, né, e ela pega um framework e tenta encaixar, né, e aí bem colocado ali pelo Ari, do Safe, do Scrum, ou pior, mas o Netflix deu certo, eu vou fazer também, né? Não é assim que funciona, gente. Precisa ter essa base, por isso que eu não acredito na sorte. Você tem a base, você traz pessoas ali adequadas que entendem daquela técnica para conseguir olhar para dentro da empresa, para as pessoas que vão trabalhar, né, nesse investimento, nessa mudança, e você usa ali pontos e você vai trazendo como a gente pode falar, um framework by o nome da sua companhia, né? É simples, não é simples. Mas eu acho que a pandemia, ela reforçou esse ponto aí, você falou 10 anos, mas eu acho que a gente teve duas ondas, se vocês me permitem. Teve quando o 10 foi interrompido e teve o dentro da pandemia, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que aconteceu com a gente. Eu estava à frente da liderança do maior projeto, depois que a empresa foi criada, era o maior projeto da companhia. E nós começamos fisicamente, implementamos um ambiente, um espaço ali, né, com gestão à vista, com Kanban, todo mundo ali, tudo físico, a gente chegava a ter até os quadrinhos para você colar os post-its utilizados, um flipper, uma coisa deliciosa. Chegou aquela semana onde a liderança se reuniu e falou, olha, temos que revezar, não podemos ter um grupo de pessoas sentadas muito próximo, então metade fica aqui, metade em casa. 3 dias depois, nós olhamos um para os outros e falamos assim, não, é todo mundo em casa a partir de amanhã. Saímos tirando foto dos boards, passamos tudo para as ferramentas, tudo para o virtual, e o que a gente precisava fazer foi feito no virtual. Foi fácil? Não. Tinha mudança? Tinha. Às vezes, no mesmo dia, a gente se reunia e falava assim, não deu certo essa forma que a gente combinou de fazer. Vamos ter que fazer diferente na parte da tarde. Então, você imagina ali 150 pessoas diretamente, mais os indiretos, a gente está falando de um grupo de 200 pessoas para atingir um objetivo e que antes tinha sido combinado que ia ser feito fisicamente. Você levanta a sua cadeira e conversa com o do lado ali, né? E agora você tem que se adaptar às ferramentas do virtual. Então, por isso que eu falo que esses 2 anos, ali, quase 2 anos, também foi um divisor de águas. Né? Eu estou num segmento, numa indústria ali, não só de meios de pagamento, mas também onde um dos nossos principais clientes são os restaurantes. E a gente sabe que muitos não conseguiram se adaptar. É triste você passar, às vezes, grandes redes, né? Você vê que não conseguiu se adaptar à pandemia. É porque não tinha um modelo de trabalho? Porque não usava agilidade? Gente, você não precisa ter um framework para falar que você é ágil. No dia a dia ali, você pode usar uma coisa simples. Eu tenho um Kanban, um quadro de Kanban grudado de trás do berço do meu caçula, onde eu trabalho, porque é uma forma de eu me organizar ali, né? Então, eu acho que tem essa questão de adaptação, de cultura e de coragem, gente. Coragem. As pessoas têm que ter muita coragem para, primeiro, entender que não deu certo,
assumir que não deu certo e tentar de novo. Então, aprender, reaprender, né? E um pouco de aprender a ensinar, né, Ari? Porque eu acho que o líder, ele tem um papel, né? Somos líderes Manage 3.0. Tem várias pessoas que gostam de falar isso. Só que ela está preocupada se a pessoa controla um controle de pontos. Nossa, mas a minha empresa tem um controle de pontos para eu trabalhar durante a pandemia, né? Então, fica um pouco ali, eu brinco que quando você se preocupa muito mais com a técnica e com o livro que você vai copiar, do que efetivamente fazer aquilo autêntico, é um corpo sem alma. Não dá, gente, para fazer. Somos seres humanos, somos pessoas. É isso. Muito bom. Bom, faço novamente o lembrete. Se você ainda não respondeu ao questionário, o momento é agora, porque daqui a pouquinho a gente vai encerrar as participações para fazer o sorteio, tá? Então, pegue aí o QR Code que está na sua tela, responda ao questionário, automaticamente você concorre a um Galaxy Watch Active 3. Combinado? Então, vamos lá. Eu queria que o Milani também complementasse essa pergunta, esse tema que a gente estava debatendo agora. Pode ser, Milani? Pode sim. Eu acho assim, eu não sou a favor do xiitismo, tá? E os xiitas agora vão querer me matar, né? Nós temos lá os piemboxistas, nós temos os vispranzistas, temos os Kanban boys, por aí vai, né? Eu sou a favor de ter uma caixinha de ferramenta, né? Nossa caixinha de ferramenta. A gente pode pôr várias ferramentas aqui dentro, né? Quanto maior o número de ferramentas que eu tenho, maior é o leque de opções que eu tenho para lidar com os problemas que a organização não dá. A agilidade, querendo ou não, ela é uma mentalidade. E você sempre pode melhorar essa agilidade, né? Não existe uma perfeição, sim, existe uma evolução da agilidade, né? Isso a gente consegue tratar de maneira, na minha opinião, a maior dificuldade que tem nessa história aí é o ser humaninho, né? São as pessoas envolvidas. Imagina você virar para um executivo e falar para ele assim, cara, você precisa mudar. E ele tem uma crença do que ele fez até hoje e gerou resultado. E como você quebra essa crença dele? Como que você faz ele soltar a mão disso e abraçar uma coisa que para ele é o desconhecido? Né? Como o Ari falou, a gente está lidando com hipóteses, né? E não com requisitos. Né? Requisitos são o que tem que ter, a gente é muito incerta a brincadeira. Então, tratar essas pessoas, estratégico, tático, operacional, acho que é o que vai ajudar conhecer ali a necessidade de mudança e aí sim conseguir realizar a mesma. E por fim, né, tratei um mindset, coloquei ali a base que a gente precisa atuar, que o Ari colocou muito bem ali no fluxo do Parzianello, aí sim a gente pode pensar qual framework ou quais práticas de quais frameworks a gente vai utilizar para a nossa realidade. Porque Netflix era um grupo de pessoas, diferente do Spotify, diferente da Google e assim por diante. Somos formados por pessoas, como a Ari colocou no meio. E é essa a maior preocupação, na minha opinião, em trazer a eles essa consciência, de entender que precisa fazer algo diferente e aí suportar, apoiar em como fazer diferente, né? Como lidar agora com os meus reports, como lidar agora na passagem de informação junto aos meus liderados. Eu entender que a minha ferramenta de trabalho são os meus liderados. Né? Quanto mais eles confiarem em mim, melhor, porque aí surge a transparência. Surgindo a transparência, você sente aquele cheirinho e fala, cara, não são rosas, né? Vamos ajustar isso aqui, né? Vamos mudar o nosso rumo. Se eu não tenho esse ambiente seguro, as pessoas ficam com medo de expor, aí gera julgamento, uma série de coisas, né? Então, cara, não é Scrum, Safe, Less, Nexus, GSDM, XP, não é ele, não são os frameworks que vão gerar esse comportamental diferente. E sim as pessoas entenderem a necessidade de mudança com relação ao que prega agilidade, né? É o que eu trago de 10 centavos aí, complementando o que a Lê colocou muito bem aqui no nosso bate-papo. Muito bem. Você que está nos assistindo, se quiser também trazer algum relato, falar como é que foi essa questão na sua organização, essa questão de adaptação às mudanças, conta aqui para a gente, mande suas perguntas também, que logo mais a gente abre aqui. Reitz, queria também a sua complementação sobre esse assunto. Legal. Sobre até a questão das empresas aí que estavam na lista da Fortune 10, aí que 70% saíram desse ranking, é um número muito expressivo, né? É engraçado, que eu estava conversando com um colega meu, acho que 2 semanas atrás, aí, né? A gente está falando de empresas que elas não conseguiram se adaptar,
né, ao tempo, ou a tecnologia, ou os avanços, ou as mudanças de mercado, né? E é engraçado que essas histórias, elas são, depois quem quiser pode dar uma pesquisada, elas trazem um momento de reflexão, né? Então você pega a história, por exemplo, da Kodak, né? A Kodak foi uma empresa que ela liderou por quase um século a questão de máquinas, né, fotográficas, de filmes, e ela própria criou uma máquina digital e deixou na gaveta ali, né? E não quis utilizar porque ela previu que aquilo lá iria demorar décadas à frente para ser utilizado, né? E outros foram lá e fizeram, enfim, a Kodak ela foi até a falência, né? O pecado capital dela foi não atender, não entender, né, a velocidade do avanço da tecnologia, né? E é um É a lei de Moore. né? Porque foi um nome tão forte. A gente fala de Kodak, hoje a Você gente vê? tem uma lembrança de uma empresa tão importante, né? Sim, e a gente estava passando essa lista, então eu vou dar mais um exemplo. Blockbuster, olha que legal, né? Quando eu era criança, eu adorava ir na Blockbuster, porque lá era um lugar mais caro, mas eu chegava lá, eu queria alugar Mario Kart, por exemplo, era fita ainda, né? Tinha 20 Mario Karts para alugar. Eu sempre ia lá e eu conseguia alugar. Eu adorava. E o mais legal, quando eu ia devolver a fita, né, você já pagava na locação, você passava de carro lá, deixava no Dropbox e ia embora. Putz, era maravilhoso aquilo lá, né? E ela caiu no próprio erro dela, né? A Netflix estava surgindo no momento nos Estados Unidos, a Netflix fazia um serviço de aluguel também, né? Que entregava em casa, né? E a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix, olha que engraçado, né? Nossa, E no final essa compra lá não aconteceu, a Netflix matou a Blockbuster, né? Então são exemplos aí de percepção, né, de sagatez aí do negócio, mas também de falta, né, de visão, de se adaptar a essas mudanças de mercado, né, não ter visibilidade. Então é engraçado, e aí quando você vê 70% dessas empresas saindo de uma lista, né, por falta de adaptabilidade, cara, é impressionante, é muita coisa, né? É algo que até surpreende aí quem não tem o conhecimento, enfim, não está no dia a dia dessas corporações. Então, Wendel, eu queria também puxar para você uma questão de ousadia também, né? Claro. No fundo, acho que tem um aspecto comportamental que a gente aceitar que a gente não sabe tudo, né? Acho que nem como empresa, nem como indivíduo, né? Então, acho que o fato da gente, às vezes, tá trazendo um pouquinho para o lado de produto, né? A gente criar um produto de dentro para fora, né? E às vezes isso não encaixa muito no mercado, não encaixa no momento. Então, acho que tem uma linha de pensamento e, poxa, eu preciso entender o que está acontecendo ao meu redor, entender, mudança que acontece no mundo, pessoas estão muito mais conectadas. Hoje, o poder está muito na mão do cliente. A gente escolhe o que ele quer, o momento que ele quer, como é que ele quer ser atendido. Então, se a gente não compreender isso, e aí, assim, isso transcende até um pouco de agilidade, mas fala muito com resultado e evolução do negócio. Se a gente não compreender como que o cliente está se relacionando como as pessoas estão se relacionando com o mundo, a gente não consegue, às vezes, criar algo que seja, de fato, que entregue valor para o cliente. Então, acho que essa visão de, poxa, como que eu me conecto com o meu cliente da forma correta, no speech correto, no canal correto, também contribui um pouco para a gente trazer essa visão de business da gente. Que não é só o método que faz a gente entregar, mas a gente ter um pouco de clareza, né? Qual que é a dor que eu estou resolvendo do meu cliente, né? Qual que é o benefício que eu estou trazendo para ele. E passa um pouco por reconhecer que a gente não é o cliente. A gente tem uma mega ideia, brilhante ideia, mas precisamos testar. Então, essa dinâmica de descoberta contínua, né, que está apoiada em cima, claro, dos conceitos aí de agilidade, acho que é uma ferramenta importante para a gente, de fato, criar essa conexão entre o que meu cliente quer e como que eu consigo atendê-lo. Então, acho que essa é a minha reflexão aqui sobre esse aspecto. Muito bem. Bom, chegou uma pergunta aqui da nossa audiência, o Diego Mendes, ele perguntou para o Ari, pediu, né, para o Ari falar um pouquinho mais sobre as tecnologias, uma vez que a empresa ela já tem aí uma cultura, né, de agilidade, para você se aprofundar um pouquinho mais sobre esses meios, né, para que as organizações sigam evoluindo e crescendo. Legal, Mafê. Vou aproveitar também e pegar complementar a pergunta do Danilo Santiago, que ele colocou assim: tenho sempre ouvido sobre toolkits para agilidade, e concordo, mas
existe limite para aplicar esses toolkits dentro da organização, né? Então, o Fabiano falou um pouco nisso, né? Vou discordar do meu amigo, assim, mas discordar concordando, né? Só complementar. Ele colocou assim, quanto mais você aprender, melhor, cuidado, né? Tem muita gente aí buscando qualquer curso que aparece, qualquer coisa, qualquer tecnologia nova, o cara mergulha logo e tempo custa dinheiro, é caro. Então, assim, você aprender a fazer a tua seleção de onde você vai investir o teu tempo, de o que você vai colocar no teu cinto de utilidades ali do Batman, tem um valor muito grande. Isso é o que diferencia o novo profissional, um profissional, né, que sabe tomar decisões, um profissional sábio, não aquele cara que sai na crista da onda ali e sai querendo, se apaixona pelos métodos e ferramentas. Então, por menos rótulos, tá? E por mais apaixonados por resolver problemas. Por menos rótulos de framework, por menos rótulos de cargos, por mais fazer aquilo que precisa ser feito e as pessoas combinarem o que precisam ser feito. A tecnologia, ela é um meio, como a agilidade também, que às vezes, se você não tiver, é um puta gargalo que vai te impossibilitar de sair do lugar. Então, não adianta eu tratar a agilidade como formar um monte de Scrum Master, PO, processo, isso, inclusive, me incomoda, né? Se meus colegas vão concordar comigo, eu sou de uma era, cara, que a engenharia de software, ela era decisiva, apaixonados por ciência da computação, e aí eu estou trazendo no contexto de TI, mas eu vejo as pessoas negligenciando as boas práticas de desenvolvimento de software, negligenciando engenharia de software, negligenciando um bom deploy, negligenciando automação de testes, negligenciando a parte de DevSecOps, de dados. Cara, isso pode, se você identificar na tua cadeia de valor que existe um gargalo num ponto daquele, não adianta. Você vai ter que investir, a organização vai ter que investir naquele ponto ali para poder gerar um fluxo, para o teu sistema entrar em fluxo. E se você não tiver uma tecnologia que apoie, que responda rapidamente, você não vai sair do outro lado. Então, a agilidade, ela não é a soma de gestão, cultura, processo, tecnologia. Ela é como tudo isso se relaciona. Não é um mais importante do que o outro, mas é um banquinho, né, com quatro pés. Se você tirar um ali, pode ser que ele caia. Você tem que saber aonde você agir, entender o sistema, analisar, tomar decisões. Então, isso é muito, muito importante, né, para a organização buscar o caminho realmente de crescer, de resolver problemas. Eu queria, se me permite, Mafê, só trazer uma pergunta que eu achei muito pertinente, aí eu jogo até para os meus colegas, para quem quiser responder também, que foi, olha que pergunta bem feita pela Sandra. Por onde começar quando você tem uma empresa já estruturada, reconhecida, que fala que está caminhando para a agilidade, mas ainda mantém sua bonificação ligada à entrega dentro do prazo, dentro do custo, ligado muito ao cascata. Veja o projeto sendo entregue a qualquer custo dentro do prazo para não perder a bonificação, tirando até a fase de teste ou desenvolvimento que são necessários. Olha que coisa. Eu queria que você começasse respondendo isso, então. Então, olha só que interessante, né? Me dizes como tu me medes, que eu te direis como eu me comporto. Você quer mudar a tua organização? Você quer falar de OKR? Você quer falar de eficácia? Você quer falar de resultado? Começa a colocar métricas de resultado dentro da tua organização. Começa, tudo bem que você mantém as suas metas individuais e até por área, mas você precisa dar um peso maior numa métrica sistêmica e criar uma métrica sistêmica. O quanto a minha área ajudar uma outra área vai contribuir para a bonificação. O quanto uma pessoa desenvolver quem está de liderados abaixo dela, ela facilitar o resultado daquelas pessoas, isso vai contribuir para o sucesso dela. Aí você inverte, né? Você começa a medir a pessoa por difundir conhecimento, por forçar ela a entender de outras áreas da empresa. Então, eu acho que isso só é possível se você começar a mudar o sistema de métricas organizacionais. E aí sim, né, concordando com a Alessandra, quem está na cadeia do topo da hierarquia tem mais poder de mexer no propósito e nas relações sistêmicas,
mas complementando também a mudança, ela tem que, a melhor forma é ela vir dos dois lados, de cima para baixo, de baixo para cima. Não pode ser imposto, né? Você tem que vender bem a ideia para toda a organização, para as pessoas se interessarem por aquilo e a transformação ser puxada e não empurrada, porque aí você aumenta o engajamento. É fácil? Não é. Mas eu acho que é esse o grande desafio que a gente tem, considerando cada configuração de cada cultura de cada organização. E aí entra a engrenagem que você falou na sua apresentação, né, Ari? Bom, antes de ouvir aqui a Alessandra, eu queria passar o recado que, ó, agora a gente encerrou as participações, tá? Para fazer o sorteio. Logo mais a gente vai contar aqui para vocês quem vai ganhar o Galaxy Watch Active 3. Então vamos lá, Ale. Bom, eu começo a rir quando o Ari vai falando, porque assim, é um dia a dia que a gente o acontecer, né? E também a questão de tem muita gente que ainda confunde um OKR, um indicador ali de eficácia e eficiência, com uma entrega de meta ali bonificada. Eu concordo super, Tari, que eu acho que você cria a estratégia, eu acho que a empresa ainda, se ela ainda trabalha, né, com esse modelo de metas, que consiga ampliar pelo menos para o time, e o time multidisciplinar, né, porque uma squad ela é composta por diversas áreas, então isso não é uma função de tecnologia entregar aquilo, que é o meu ponto do começo, entre a diferença de produtos e projetos, né? Então, quando você fala em meta, bônus, você fala de projetos. A empresa precisa falar de produto. Então, o produto é o momento que você concebe até o momento que você cuida bem dele. E o cuidar bem dele é cuidar bem daquele cliente, é ouvir. E é a obrigação do time como um todo. Acho que também tem que tomar bastante cuidado com esse ponto dá até arrepio quando você fala da liderança de engenharia, gente. A engenharia, ela de tecnologia, a engenharia de construção, ela tem que prezar pela qualidade. Você não vai pedir para construir, olha, engenheiro, faz para mim aqui um alicerce para eu poder construir minha casa. Você não fala para ele que vai ter 3 andares, de repente você resolve pôr um terceiro andar. E ele não estruturou aquilo para um terceiro andar. E a engenharia de tecnologia é a mesma coisa. Então, o time tem que prezar sim, né? A gente tem que fomentar enquanto liderança, tirar, né, o combater os silos é complicado de falar, porque acho que isso é de dentro para fora, né? Mas a gente tem que dar um ambiente seguro, que entra num ponto que as companhias estão debatendo e que não tem fórmula pronta, que é da segurança psicológica. Segurança psicológica não é você fazer videozinhos e pôr na intranet e falar assim, olha, eu confio em você, você pode errar, erra que tudo bem, que a gente vai aceitar o seu erro. Não é assim, né? Não é que a companhia não vai aceitar o erro. Você tem que ter consciência que o risco e que aquele erro, o que ele incorre no teu cliente? Qual é o sofrimento que ele causa, né? Então, isso está tudo envolvido. E se você tiver isso muito evangelizado, e aí diariamente, igual uma religião, né? Você ajudar ali a liderança próxima, o time, a entender que no final do dia não é só bater aquela meta, você até pode ter a meta por um período, até que a companhia se adapte, né, a novas formas ali de você não sei se avaliar o funcionário é uma palavra boa, tá, gente? Mas entender ali, né? Porque assim, a gente também tem um plano de carreira. Não dá para ser também ali uma empresa onde ela consegue ser totalmente flat ali. Você tem pessoas ali que gostariam de receber um cargo né, acima. Então, a gente precisa trabalhar com isso também, porque isso também está ligado ao bem-estar daquele funcionário. Então, se você tem isso ali evangelizado, se você trabalha bem e não é a qualquer custo, mesmo tendo meta, eu acho que as pessoas conseguem ultrapassar essa barreira, tá? A gente, na companhia onde eu tô, nós começamos nesse movimento das metas, tudo. A gente até tem objetivos financeiros. Ninguém pega um bolão de dinheiro e te dá e fala assim, gasta como você quiser. Não é assim que funciona. E nunca vai ser assim, tá? Eu acredito que essa questão do capitalismo, ela sempre vai existir.
Você investe e você espera uma contrapartida desse investimento. E essa contrapartida passa, como eu comentei, se você tem o cliente no centro, se você entende como ali como um produto, não como um projeto, com o tempo você vai criando essa confiança e o de baixo acaba ajudando o de cima a tomar essa decisão e fazer avaliações aí um pouco menos ligadas ao financeiro e mais ligadas a outras variáveis, tá? Muito bem, eu queria fazer uma pergunta agora para o Milani, que tem a ver com o que você falou. Você como professor, né, ali da FIAP, como é que estão os profissionais recém-formados aí para essa área de agilidade, Milani? Olha a sinuca de bico que essa mulher me colocou agora, né? Eu diria o seguinte, a gente está numa onda muito grande, né, da agilidade e um processo muito grande de formação. Nós temos uma grande responsabilidade, né? Responsabilidade não está só nas 360 horas que a gente trabalha, por exemplo, no MBA, ou nos cursos que todo mundo aqui dá, e sim no que os alunos vão fazer com isso depois. O discurso é lindo, né? Agora a vida como ela é, né? Bem-vindo ao mundo real, a coisa começa a ficar um pouco diferente. Então a gente tenta trazer muito esse senso de importância, esse senso de entender as dificuldades. Não adianta a gente plantar um mundo de rosas que não são. Então a gente vê eu hoje sofro muito com a busca de profissionais em mercado para conseguir trabalhar essas pessoas, onde a gente está optando mais por formar as pessoas do que de repente buscar. Então a gente vê uma grande dificuldade hoje nesse sentido do mercado, porque as pessoas veem uma oportunidade, como ele bem colocou, entendem que é bacana, todo mundo quer surfar e não tem nada de errado nisso, né? O problema é a capacitação que essa pessoa buscou para conseguir chegar até então em assumir uma responsabilidade, né? Como é que eu falo, por exemplo, o que a Ale falou para um executivo que, né, no seguinte discurso, ó, você quer errar pequeno e gastar 1.000, ou você quer errar grande e gastar 1 milhão? Não é? Existe uma dificuldade aí de fazer as pessoas começarem a entender como que a gente prepara um profissional para começar a tratar isso dentro da organização, né? Então, realmente, a gente está numa preocupação grande aí de conseguir prover ali cenários, condições, informações, né, que a gente tem do dia a dia, das bagagens que as pessoas trazem, que não adianta eu não consigo entrar para falar alguma coisa ou para dar aula de algo se eu não vivenciei, se eu não pratiquei, se eu não ralei minha bunda no asfalto, né? Eu preciso acreditar naquilo que eu estou falando, eu acho que é isso que gera um determinado valor na hora de passar essa informação, e essa preocupação que a gente traz muito grande ali em nosso dia a dia, enquanto, né, área de educação, junto às pessoas que estão dentro daquele processo de formação, né, de busca por uma formação. E outra, né, as pessoas saem dali com uma base teórica. Existe a necessidade da prática, onde cada um vai ter uma realidade diferente, cada um vai ter um cenário diferente, vão ter pessoas diferentes envolvidas, né? A questão da meta é muito engraçada, né? O pessoal, como colocaram aqui, né? Eu gosto de brincar muito com relação a isso. Eu faço uma metáfora em aula, eu vou até tentar fazer aqui. Posso ou não? Claro, tá com a palavra. Eu faço uma brincadeira. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Posso perguntar uma coisa para você, não? Claro, pode ficar à vontade. Você sabia que a gente vai fazer uma prova no final desse bate-papo aqui? Eu, você, o Wendel, o Ari e o nosso amigo André? Sabia, não? É? O Ari quis validar a gente para saber se a gente conseguiu aprender um com o outro aqui. Sabia disso, não? A gente vai passar de ano aqui. A gente vai passar de ano, vai ser um quiz, como é que vai ser? Você de fora. 70% de acerto você considera que conseguiu absorver uma coisa bacana aqui, né? Então, acertou 70%, tá alinhado, beleza? Até esse instante, você se preocupou se o Wendel conseguiu absorver coisas bacanas aqui para tirar esse 70% da prova dele, não? Em que momento você se preocupou se o Wendel está entendendo o que a gente está falando? Nenhum? No momento que você vai colocar na prova o seu aprendizado, né? Wendel, obrigado, Ale. Wendel, até agora você se preocupou se o André está entendendo o que eu estou falando? Olha, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, então eu realmente ia estar... Não, estou brincando. Não me preocupei. André, você se preocupou com o Ari, se ele está entendendo o que a gente está falando ou não? Não, porque o Ari já conhece tudo, né? Tô desculpado. As desculpas, né? Isso aí é tipo aquela história do tipo, eu mudo o nome, né? Eu trabalho com squads, mas você tem squad de jurídico, squad de finanças, você muda o nome, mas continua com a mentalidade. Para a gente tentar mudar um pouco desse mindset, a brincadeira é o seguinte, o Ari falou assim que nessa prova que a gente vai fazer, se um de nós aqui reprovar, tá todo mundo reprovado. Ale, você está se preocupando melhor agora com o Wendel ou não?
Tô me preocupando melhor com Precisar ele, de ajuda, porque agora você a gente vai vai ter que trabalhar em equipe. né? Vamos formar um grupo de estudo para tentar tirar nota. Então, Vamos. é Aí a engraçado prova assim, de né? menino lá do Naruto, viu? Para quem assiste Naruto. Então, acho que é importante a gente conseguir levar essa forma de pensar com as pessoas envolvidas no contexto, né? Acho que tem ali uma obrigação nossa em conseguir dar essa sensação para que as pessoas que estão sendo formadas consigam replicar isso, né? Me preocupo bastante com isso. E até no ambiente corporativo, não é uma pessoa que vai salvar o mundo, né? É a equipe. Então faz muito sentido, sim, isso aí. Eu vou dar Aí vem uma aquele palhinha sentimento aqui, ó. de culpa depois, né? A Desconfiem dos culpa foi heróis. dele, né? Culpa Desconfiem foi dos heróis, viu, pessoal? É. O cara que chega e diz assim, eu mudei a organização, eu transformei, eu fiz isso, desconfia, cara. Ninguém faz nada sozinho. Um bom líder, um bom profissional, eu não vou falar rótulos, tá? Agile Coach, Agile, não. Um bom líder, um bom cara, um bom agente de transformação é o cara capaz de criar um exército de pessoas comprometidas com o propósito, enxergando quais são suas competências, seus talentos, suas responsabilidades e dando a eles um ambiente, um suporte para que cada um faça melhor o seu trabalho para chegar no resultado. Ele sozinho não vai fazer nada. Se ele pousar de herói, vai ser só vaidade. É uma métrica de vaidade dele. Tá? Então, acho que a gente também, por menos heróis, né, e por mais colaboração, por mais ambientes que permitam às pessoas extrair o seu melhor para resolver problemas. Habilitem isso, né? Um bom profissional é o cara que... Eu não sou um bom consultor se eu entrar numa organização e ela ficar dependente de mim, certo? Eu sou um bom se depois de algum tempo lá dentro, a organização consegue andar sozinha. Isso aí eu consegui fazer realmente o meu trabalho. Muito bem. Bom, vou lançar mais uma pergunta aqui. A gente está quase chegando no final. Eu só queria trazer um ponto aqui, assim, acho que nesse aspecto de trabalho, né, trabalho em equipe, colaboração, acho que tem um ponto assim, às vezes a gente acha que tem uma pessoa no grupo que tem que dar a melhor ideia para resolver o problema, né? E no fim, assim, o que resolve o problema é a somatória das ideias, né? Então essa troca, né? Poxa, às vezes eu venho aqui, trago um ponto, o Fabiano tem experiência, a Alessandra, e a gente sai aqui com uma outra ideia que é a somatória das experiências nossas. Então, acho que essa abertura para a gente construir juntos também nos leva mais rápido, às vezes, para a solução. Perfeito. Bom, agora eu vou fazer, então, a última pergunta, pedir as considerações finais, porque depois a gente já vai para o sorteio. Então, assim, como que vocês enxergam a evolução de agilidade, né, dessa área? E aí as considerações finais. Vamos, ladies first? Alessandra primeiro? Você diz a evolução de agilidade nas empresas, só para... Sim. Okay. Eu acho que as pessoas elas estão muito comprometidas, né? A gente tem esses pontos que a gente comentou aqui, do copiar, do achar que o método vai moldar o comportamento do resto da companhia. Então, são gatilhos e são desafios, acho que, de vencer, né? Mas eu vejo que, assim, de uns 3 anos para cá, eu acho que aumentou bastante, né? Você vê as companhias das mais simples ou de companhias que não são empresas de tecnologia, porque você via muito no passado empresas de tecnologia. Então, hoje você vê isso em outro tipo de indústria e eu acho que mostra que começou a olhar, ver o que está dando certo e trazer para outras indústrias. Eu acho que isso também é bacana. Agora, a gente tem também, com tudo, hoje tem muita ansiedade, né? A gente tem as pessoas se esquecendo de fazer coisas ou se esquecendo de olhar para o que já passou, o que aconteceu e aprender com aquilo. Então, a palavra-chave, acho que assim, é aprender. Passou por isso? Errou ou acertou? Aprenda com aquela situação, né? A gente tem, dentro de métodos, a gente tem lá cerimônias de retrospectiva. É tudo muito lindo, só que as pessoas usam pouco, as pessoas ouvem pouco do que acontece e elas continuam passando por aquilo, às vezes chegam a sofrer mesmo, e algumas falham porque não fizeram essa etapa de forma adequada, né? Que é o ouvir, o aprender com aquilo e o seguir. Perfeito. Vamos lá. Eu vou fazendo a ordem aqui do quadro que eu estou vendo. Rentes. Vamos lá. Mais para fechar aqui, é muito legal o bate-papo.
Acho que deu para a gente trocar algumas figurinhas, passar o conhecimento, né, do dia a dia de cada um, né? E aquilo não vai existir uma receita de bolo, né? Você não vai pegar um livro, uma cartilha e vai seguir aquilo lá e aquilo lá vai dar certo, né? Você tem que testar, vai ter que mudar, vai ter que aprender. Então, esse vai ser o nosso dia a dia. Assim, não tenha medo de errar, né? E se errar, aprenda com esse erro, né? Para você seguir em frente e conseguir melhorar, enfim, as áreas, a sua organização como um todo. Muito bem. Milani. O áudio? Pronto. Eu peguei um pouco do que a Lê falou, né? Peguei um pouco do que o André falou, mas a sua questão está em cima do conselho que eu tenho para fazer a organização trabalhar de forma ágil, é isso? Falar um pouquinho da evolução mesmo de agilidade. A Lê falou sobre as organizações, né? De repente, se você quiser falar também sobre tecnologia, como que você vê no futuro? Eu vejo uma pequena e morosa evolução que eu gostaria que fosse um pouquinho mais, né? No sentido das pessoas conseguirem deixar de ter as suas verdades, né? E começar a receber, né, um feedback. A gente fala de resistência, né? Para mim, resistência é um feedback de que a forma que eu estou fazendo não é a melhor e que eu preciso mudar. Ignorância é uma benção, né? Enquanto você não sabe, você está agindo. Você tomou ciência, deu uma escolha, né? Então, que a gente comece a fazer escolhas melhores, né? E entender que você faz parte dessa mudança, entender que você também precisa, muitas vezes, mudar, né? Eu, ao longo da carreira, eu mudei muito como pessoa, como comunicador, como liderança, né? Eu vejo essa evolução, né? Principalmente, né, na parte da liderança, e só que eu gostaria que fosse um pouquinho mais, porque, querendo ou não, vocês falam de implementação top-down, bottom-up, né? Eu acho que independe, tem que começar de alguma forma e independente de que área. Mas eu acho que um papel fundamental aí é a liderança. E falar é fácil, difícil é você realmente agir. Você lidera pelo seu exemplo, não pelo que você diz, né? Então, acho que a sua dinâmica no dia a dia é o que faz a diferença, né? Minha opinião. Bem, Wendel? Olha, eu vou falar o que eu desejo, né, do futuro da agilidade. Acho que a agilidade tem que se tornar uma disciplina tão difundida que as pessoas não tenham medo de entrar nesse mundo, né? E por que não pensar, poxa, a agilidade podia ser até uma disciplina obrigatória em qualquer curso superior, assim como é, por exemplo, matemática, inglês, né? Então, acho que tem que se tornar uma ferramenta, né, de formação básica para qualquer profissional. Então, acho que isso é o meu desejo, né, aonde que eu quero que a agilidade chegue, né? Então, acho que esse é o que eu penso hoje. Ótimo. Ari? Vai ser polêmico. Sobre o futuro da agilidade, eu espero que ele acabe. Que acabe esse negócio de agilidade, porque para mim isso não é sustentável. Um monte de gente querendo se tornar o agente de transformação, o Mega Blaster, Agile Coach, Scrum Master, essa bolha vai estourar. Tá? Então, assim, por menos rótulos, de novo, eu acho que as organizações elas têm que caminhar para gerar resultado, para as pessoas colaborarem, independente do nome que você vai chamar. Isso vai ser absolvido na forma das pessoas trabalharem por necessidade, né? Então, eu às vezes, o Fabiano pode até perguntar para os meninos lá, tem gente, a FIAP é uma organização mente aberta, super na frente, mas teve escola que eu trabalhei, faculdade, que eles me condenaram por eu chegar para os alunos e dizer assim, vocês têm muito mais a aprender aqui entre vocês mesmos, se vocês se reunirem em torno de um propósito comum, em torno de resolver um problema, do que com qualquer professor que vai passar aqui na frente. Os caras disseram, pô, você tá louco, tá dizendo que você sabe que os alunos juntos vão saber mais, os professores vão entender que a gente... Mas essa é a realidade, é o poder das conexões sistêmicas, certo? É o poder das pessoas alinhadas a resolver problemas. Então, é o lance de ensinar a aprender, é a gente passar essa mensagem. A gente fala muito, acabou o MBA, pessoal, não percam isso, não. Se reúnam, né? Compartilhem os cases de vocês, são várias empresas diferentes, vários contextos, essa multiplicidade, essas múltiplas perspectivas sobre o mesmo problema é que vai fazer vocês crescerem. Não existe certo e errado,
mas vocês precisam aprender a saírem dos seus modelos mentais e compartilharem os modelos mentais de vocês sem julgar. Isso é trabalhar de forma sistêmica, né? Então, aproveitando, eu indico aí 2 artigozinhos que a gente escreveu aqui na Iteris, né, sobre o Manifesto Ágil e os princípios, que é a base para muita coisa, está bem legal, né? E a mensagem que eu dou é: se organizem mais para aprender o que vocês precisam aprender, que façam bem para você. Agilidade tem a ver com pessoas, tem a ver com talentos, tem a ver com conexões, muito mais do que com processos e ferramentas. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramenta, parece que o pessoal esqueceu o primeiro valor do Manifesto Ágil. Está todo mundo só falando de método, processo, métrica e tal, mas não de como se relacionar, né? Não de como se combinar as competências para resolver problemas. Então, eu espero sinceramente que isso seja absorvido pelas pessoas numa nova forma de trabalho e que se fale menos, né, de Scrum, Kanban, Safe, mas sim de ajudar as organizações a gerarem valor e que as organizações criem um ambiente seguro, como a Alessandra colocou, de confiança, né, mas de verdade, para que as pessoas possam trabalhar e fazer o seu melhor. Adorei, hein? A gente encerra esse roundtable com chave de ouro. Vamos, então, para o sorteio agora? Vamos lá. Ellen está... Mafê, você me permite? Eu ia colocar assim, a galera fez muita pergunta, tá? Então, faço um convite até a todo mundo que está aqui, né? Quem puder responder, eu vou coletar todas e faço questão de responder, de fazer uma lista e responder todo mundo, né, do que a gente não falou e depois publicar isso aí, tá? Para todo mundo. Pode contar com a minha ajuda. Com certeza, pode contar comigo. Estamos à disposição, então, para responder. Maravilha! Vamos lá? Vamos para o sorteio? Vamos ver quem vai ganhar o Galaxy Watch Active 3? Ó, quem está aí do outro lado da tela, fazendo figuinhas. Sortear. Shirley Megumi Tanaka, da Claro. Olha, Shirley, palmas. Parabéns. Parabéns. Muito bom. A produção vai entrar em contato com você, tá, Shirley, para falar aí como que você vai receber esse super prêmio. Que presente de Natal, né, pessoal? Bom, muito bom. Parabéns. Muito bom. Então, ó, gente, obrigada, viu? Obrigada, Ari, obrigada, Wendel, obrigada, Milane, obrigada, Ale, André. E a Ale caiu aqui para mim. Dormi aqui, não saí não. A minha câmera parou de compartilhar aqui, mas estou te ouvindo. Mas tudo bem, que bom que foi no finalzinho, né? Muito... Aí, voltou. Olha, gente, obrigada, viu? Foi um bate-papo delicioso, adorei. Espero que a gente se veja em breve para falar mais sobre agilidade. Agradeço, então, a presença de todos vocês. Agradeço a você que nos acompanhou aqui durante esse webinar, você aí do outro lado da tela, pela participação também, mandando as suas perguntas, né? Muito importantes. Em nome da Iteris, eu também faço um agradecimento especial aos apoiadores, a FIAP, Agiliza Ceará, André Sanches, criador das comunidades Jornada Ágil 731 e Universo Ágil, Gespro, Mindset Ágil e o podcast Pipoca Ágil. Bom, é isso. A gente se vê numa próxima, então. Um beijo. Uma ótima semana a todos. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Cuidem. Prazer te ver, Endel. Prazer, André. Prazer, Ale.